Se você trabalha com perícia ou auditoria em contratos bancários, fica comigo nesse vídeo até o final, porque ele pode te tirar da condição de um perito palpiteiro para a condição de um perito que conclui com segurança técnica. E a diferença está em conhecer os conceitos aplicados pelo órgão regulador, que é o Banco Central, às operações de crédito. Mas por que eu bato tanto nessa tecla? Porque sem conhecer os conceitos do órgão regulador, você pode até fazer os cálculos bonitinhos, mas eles estarão errados. E isso significa o quê? Perda de tempo, retrabalho. E em perícia, perda de tempo e retrabalho equivale a perda de dinheiro. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui muito melhor do que o que você entrou. Mas antes, deixa seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Todas as quartas-feiras, religiosamente, às 19h07, nós liberamos uma aula gratuita para você. Essas aulas compõem todo o conteúdo do ecossistema Perito SA, o mais completo ecossistema voltado a transformar contadores, administradores e economistas em peritos de elite, que são aqueles profissionais que vão atuar e vão ganhar dinheiro atuando como perito ou como assistente técnico. Vamos começar pelo básico, porém o que é mais importante, já que o nosso foco aqui é trazer para você sempre conhecimento aplicado. Então nós vamos falar do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, que traz todas as estatísticas que são mais importantes para você atuar na condição de perito ou assistente técnico ou até fazer auditoria nesses contratos bancários. E aqui não é decorar não, aqui é importante que você entenda cada um desses conceitos. Pensa assim, quando você abre os dados oficiais do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, aparece para você uma grande quantidade de indicadores. E é fundamental que você consiga entender cada um desses indicadores para aplicá-los de maneira correta nos seus cálculos. E vamos nós aqui para o Sistema Gerenciador de Séries Temporais aqui do Banco Central. Como você pode observar, nós temos aqui diversos conceitos relacionados a estatísticas de crédito. Você tem aqui saldos, concessões, indicadores, taxas, spread. E aí eu pergunto para você, você sabe a diferença entre saldos e concessões? Eu quero que você coloque isso aí no chat, porque depois eu vou passar lendo todos os comentários e vou responder um a um. Então, se você não sabe a diferença entre saldos e concessões, fica tranquilo, porque boa parte dos profissionais também não conhece. E aqui é o momento onde você se destaca. Saldo é quanto ainda falta pagar para o sistema bancário. Ou seja, é o montante total em aberto no final do mês. Se eu tivesse que fazer uma analogia, eu ia te dizer o seguinte, pensa num reservatório de água. O saldo vai te indicar o quê? O valor que tem naquele sistema, naquele reservatório, naquela data. Ele não vai te dizer ali tudo que entrou durante o período. Para isso, entra o conceito de quê? De concessões. Aí sim, as concessões elas mostram para você todo o volume de crédito novo que entrou no sistema ao longo desse período que você está analisando. Então, é como se o saldo mostrasse para você quanto que tem naquele reservatório, naquele período. Já as concessões mostram que a vazão, quanto que entrou de material novo, de crédito novo naquele período. Então, as concessões ao longo do tempo te dão uma ideia de quanto que o sistema está aquecido. Se tem muito dinheiro novo entrando ou não, ou se o sistema está travado. E é isso que os bancos olham todos os dias. Mas deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você está analisando a situação de um cliente e você quer verificar se esse cliente recebeu muitos empréstimos ou muitos aportes sem ter capacidade de pagamento, sem que o banco tivesse feito essa verificação. Você pega o histórico do saldo devedor de um cliente ao longo de 12 meses e verifica que esse saldo aumentou 500% nesse período. E aí, em paralelo, você verifica as concessões mensais, o crédito novo que é liberado todos os meses para esse cliente. E você observa que esse saldo ele aumentou 500% e não foi acompanhado da devida verificação do aumento de renda desse cliente, o aumento de faturamento. E isso prova o quê? Prova que o banco foi liberando crédito para esse cliente a ponto do saldo devedor dele aumentar 500% sem fazer a devida verificação da capacidade de pagamento dele ao longo desse período. Então isso se transforma em quê? Se transforma numa evidência, numa prova sólida e firme de que o banco não foi diligente no fornecimento desse crédito. Mas agora vem uma grande pergunta. Se o banco liberou crédito para esse cliente todos os meses,
o que vem logo na nossa mente é o seguinte: quanto que esse crédito está custando? E aí vem dois novos indicadores muito importantes, que são a taxa de juros e o spread bancário. A taxa média de juros, ela está relacionada ao quê? Às concessões de novas operações naquele período. Ou seja, você vai pegar a taxa daquelas operações e vai ponderar pelos valores dos contratos e tenta resumir isso em quê? No custo do dinheiro novo que entrou dentro desse sistema. E aí é importante você perceber que nessa taxa média de juros entram as taxas pré-fixadas, pós-fixadas, indexadas e por aí vai. Mas aqui vem um ponto que todo mundo quer entender. Mas ok, quanto que o banco ganha com isso? E a resposta está onde? Está no spread bancário. O spread bancário é a diferença entre a taxa que o banco cobra do seu cliente em comparação ao quê? A taxa que ele paga ali na captação desse recurso. Então, o spread bancário é a diferença entre a taxa que o banco cobra da taxa que o banco paga. E agora vem um exemplo que você vai usar muito em perícia ou auditoria de contratos bancários. Eu estou falando de quê? Da análise da abusividade da taxa de juros cobrada. E a análise dessa abusividade, ela é feita basicamente utilizando o quê? Utilizando o método comparativo. Você vai pegar a taxa efetiva daquele contrato e vai comparar com a média das taxas de juros divulgadas pelo Banco Central. De acordo com o quê? De acordo com a modalidade, o tipo de operação, né? Se essa operação, se o tipo de cliente, se é um cliente pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com o prazo, e você vai pegar essa taxa como? A taxa do mês da assinatura desse contrato. E se a taxa desse contrato estiver acima da taxa média de mercado, isso traz para você o quê? Um forte indício de abusividade. Mas tem ainda outra análise que pode ser feita, que é a análise do spread. Ou seja, se você consegue fazer o cálculo do spread bancário nessa operação específica e compara com a média de spread bancário para aquelas mesmas operações, para aquela mesma modalidade, e você verifica que está acima também da média de mercado, você também tem aí mais um forte indício, eu diria que uma forte evidência de que esse contrato está eivado, ou seja, está com muita abusividade. Esses conceitos são muito estudados dentro do ecossistema Perito SA. Porque dentro do nosso ecossistema, você consegue verificar o quê? Você consegue entender cada um desses conceitos e aplicá-los na prática, nos seus cálculos periciais, seja na condição de perito, de assistente técnico, de consultor ou até de auditor. Mas ainda tem outros dois conceitos que são muito relevantes, embora pouco utilizados por grande parte dos peritos. Estou falando dos conceitos de prazo médio. Basicamente, nós temos dois tipos. Você tem o prazo médio das concessões, que vai trazer para você o quê? Quando que aquela operação nasceu e quando que ela vai ser encerrada ali com a liberação, né, até a última parcela de quitação. Já o prazo médio da carteira, ele traz um outro enfoque. Ele olha para o estoque total e faz a seguinte pergunta: em média, quanto tempo falta para essa carteira vencer? E você tem ainda outros dois indicadores interessantes, que são os indicadores de risco, que estão relacionados também a esses prazos. Então, por exemplo, você tem ali um indicador que traz um alerta, digamos assim, um alerta amarelo, que quando são aquelas operações que estão com atraso entre 15 e 90 dias, eu diria que são aquelas operações que trazem um alerta amarelo, e aquelas operações que têm um atraso superior a 90 dias. Aí sim é quando essas operações já entram num grau de criticidade maior. Ou seja, um atraso de 15 a 90 dias, ele dispara um alerta dentro da instituição financeira. Aqueles atrasos superiores a 90 dias, aí sim trazem um alerta crítico muito mais severo. E eu quero que você perceba que nessa aula nós trouxemos alguns conceitos que todo perito contábil ou perito financeiro que pretende ou que atua na área bancária, ele precisa dominar. E na próxima aula nós vamos trazer para você na prática e vamos revelar sim um erro muito comum dos peritos que atuam nesse segmento. Erro esse que derruba de vez a sua perícia. Então fica com a gente aqui nesse vídeo,
curte, faz a sua inscrição se você ainda não está inscrito no canal. Como eu falei, deixa o seu like e comenta aqui qual desses conceitos aqui que você mais se confunde, qual desses conceitos aqui que você mais utiliza nas suas perícias. Então a gente vai ficando por aqui, lembrando que toda quarta-feira às 19h07 tem aula nova aqui no canal, beleza? Então não esquece, clica logo aí, curte e se inscreve no nosso canal. Grande abraço!